Eu quero trabalhar com vocês um pouquinho esse conceito e em 15 minutos a gente repensar, reprogramar a nossa mente sobre quem somos nós no reino de Deus, quem somos nós na fé. E como tema, eu quero falar sobre a maturidade do nosso chamado. Pensa nisso. Criança faz o que quer, adulto faz o que precisa fazer. Crianças fazem o que querem e adultos fazem o que precisam fazer. Quando a gente era criança, o mundo era mais colorido, a, a escola tinha outros sabores. Se você voltar agora, exatamente agora, para a escola onde você estudou, você vai perceber que a escola vai parecer menor. Você vai perceber que o parque onde você brincava vai parecer muito menor do que você achava que era. Por que existe esse efeito? Bom, existe esse efeito porque a infância nos traz cores, a infância nos traz expectativas, a infância, enfim, deixa a vida mais colorida e a gente não tem ainda uma mentalidade pronta. Então tudo é festa, tudo é alegria, enfim. Só que tem uma diferença entre crianças e adultos. As crianças têm um jeito característico de ser e de pensar. Os adultos, eles conforme você vai crescendo, você vai adquirindo responsabilidade. Então, por exemplo, quando você era pequeno, você não entendia por que é que teu pai tinha que sair tão cedo para trabalhar. E aí você ficava, pai, deixa eu ir, pai, deixa eu ir. Aí o pai falava, não, quando o pai voltar, o pai te traz um presente ou alguma coisa assim. Hoje você é o adulto. Hoje você é a adulta. O seu pai não saía de manhã porque ele gosta. O seu pai saía de manhã porque ele precisa ou precisava. A sua mãe, ela te disse muito não, mas ela não te disse muito não porque ela não gosta de você, ela te disse muito não porque ela não podia dizer sim naquele momento, para comprar alguma coisa. Quando a gente amadurece, a gente começa a dar mais, as chances são que a gente vai dando mais valores aos nossos pais, porque a gente vai entendendo o que os nossos pais passavam e a gente começa a viver a mesma coisa que eles viviam. Então, não é raro você se pegar falando as mesmas frases dos seus pais. Não é raro você se pegar fazendo as mesmas coisas dos seus pais. Algumas pessoas repetem exatamente o mesmo comportamento do seu pai, o mesmo comportamento da sua mãe. Por quê? Porque agora você cresceu. E aí eu quero trazer esse assunto para a vida não somente espiritual, mas para a vida ministerial. Ministerial. Por quê? Porque o ministério hoje é cercado de pessoas mimadas. O ministério hoje é cercado de gente mimada. O que é gente mimada? Você já viu uma criança mimada? Tem um livro de um autor chamado Theodore Dalrymple, chamado Podres de Mimados. Podres de Mimados. E nesse livro ele trabalha essa questão de como as pessoas mimadas estão adoecendo e estragando os relacionamentos na nossa atualidade. E hoje eu sou pastor, vocês sabem, quem me acompanha há muito tempo, sou pastor há 20 e tantos anos, caminhando aí para 25 anos. E no dia a dia da fé, a gente também encontra essas pessoas mimadas, só que adultas. Então quando você vê uma criança mimada no shopping, chorando, esperneando, porque a mãe não deixou ir no próximo brinquedo, porque o dinheiro acabou, coisa parecida, é feio. Quando você vê uma criança dando um show num restaurante, é feio. Quando você vê uma criança esperneando no colo da mãe, numa fila do banco, sei lá, de algum lugar, é feio. Mas quando você vê um adulto se comportando como criança, é muito mais feio, é muito pior. O apóstolo Paulo, ele escreveu na carta aos Romanos, no capítulo de número 13, versículo 11, quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, falava como menino, eu sentia como menino e eu pensava como menino. E olha que interessante, as pessoas que, mesmo adultas, se comportam como crianças, aquele sentimento é legítimo, porque ela pensa como menino, ela fala como menino e ela sente como menino.
Então o problema, não adianta você chegar na pessoa e falar assim, isso que você está fazendo é feio, ou isso que você está fazendo é ridículo. Não é esse o caminho. Por quê? Porque se aquele sentimento é legítimo e a pessoa é infantil, as chances são que ela vai usar essa legitimidade para dizer, você não está no meu lugar, você não está na minha pele, você não passou pelo que eu passei, você não viu o que ele fez para mim, você... Porque basicamente, qual é o comportamento infantil? O comportamento infantil é esse. Tia, foi ele, eu vou falar, eu não quero mais brincar, eu bato a porta, eu saio. E hoje no ministério, veja, eu não estou falando do dia a dia, da fé, das pessoas lá na empresa, no trabalho, eu estou falando no ministério. E hoje no ministério, existem pessoas mimadas que batem a porta, que saem sem se despedir, que viram as costas e saem. Hoje no ministério, tá? Estou falando da vida ministerial. Hoje no ministério, tem pessoas que fulano saiu do grupo. Aí você fala, pô, como assim fulano saiu do grupo? Se a gente estava aqui resolvendo uma situação ministerial importante e aí do nada vem essa notícia, fulano sai do grupo. Como assim sai do grupo? Esse é o típico comportamento infantil. Pastor, mas o senhor não acha que uma pessoa que faz tal coisa, tal, não tinha que abandonar e sair do grupo? Então, eu até acho que tem situações que, às vezes, pedem um desligamento. E tá tudo bem. Mas existe uma forma, tem como você se desligar como moleque e tem como você se desligar como adulto. Então, a diferença do menino para o adulto na vida é que basicamente é essa. A frase que eu quero deixar para vocês é essa que eu comecei esse bate-papo. Criança faz o que gosta, criança faz o que quer. Adulto faz o que precisa fazer. É por isso que eu levantei cedo para trabalhar. Estou aqui no meu local de trabalho. Você acha que eu queria? Eu preferiria estar na cama. É óbvio, eu preferiria estar na cama. É por isso que eu estou aqui pronto para trabalhar, para ganhar o dia. Tem conta para pagar, tem coisa para atender, tem gente vindo para cá para participar do programa, a roda está girando e eu sou uma engrenagem. Então, se eu parar agora, é uma engrenagem que eu vou fazer falta. De alguma forma vai acontecer alguns problemas. Eu não posso bater a porta do meu quarto porque alguém lá na rádio olhou com cara feia para mim. Eu não posso bater a porta do meu quarto e falar, então eu não vou mais, então eu não quero mais. Então eu vou pegar a bola e parei o jogo e eu não quero mais saber, porque alguém falou que eu não queria ou agiu como eu não gostaria. Por quê? Porque eu não posso agir assim? Porque eu cresci. Porque agora eu tenho cabelo branco e o resto está caindo. Eu sou um velho. Então, se eu sou adulto não faz o que quer. Adulto faz o que precisa. E na vida ministerial, exatamente a mesma coisa. Obreiro é maduro. Por isso que o apóstolo Paulo fala que o ministério não pode impor as mãos sobre as pessoas precipitadamente. Por quê? Porque chegarão momentos onde essa pessoa vai precisar agir ou reagir como adulto. Você vai precisar no ministério agir ou reagir como adulto. Irmãos, tem igrejas, tem situações, eu não quero abrir coisas aqui, sabe? Mas tem situações que chegam às vias de fato. Pessoas que uma pega no cabelo da outra e tal, enfim. E o ministério, um percentual grande da vida ministerial do pastor, sabe o que é? É lidar com crianças. Aí chega lá no gabinete, fala, pois não, irmão. Aí entra os dois lá. Foi ele, pastor, foi ele. O que foi? Ele falou tal coisa, ele postou não sei o que. E você, irmão? Não, pastor, eu postei. Crianças. Quer dizer, às vezes, a gente se sente num jardim da infância de pessoas que têm carro. Num jardim da infância de pessoas que são casadas. Num jardim da infância de pessoas que são pais e mães. E avós e avós. Então, quando o apóstolo Paulo fala
Quando eu era menino, falava como menino, pensava e agia como menino. Veja, esse texto está em Coríntios 13. Coríntios 13 trata do quê? Quem lembra? Do amor. Do amor. Vamos lá, Coríntios 12 ele fala dos dons espirituais, Coríntios 13 ele fala do amor, e Coríntios 14 ele fala sobre como usar os dons espirituais na igreja. Então, no Coríntios 12 ele apresenta os dons existem e como é que funciona. No capítulo 13 ele fala sobre o amor, no capítulo 14 ele fala como é que usa aqueles dons que você aprendeu, como funciona. E no capítulo 13 ele coloca o tema que é o amor, ou seja, o amor é o sustentáculo principal para que você administre os dons que você aprendeu no capítulo passado e que você vai usar no próximo capítulo. Então, para isso é preciso maturidade. Maturidade. E a maturidade, ela não tem a ver com a idade. A maturidade tem a ver com o amadurecimento. A maturidade, tem obreiros que têm 60 anos e são crianças. Tem pessoas que o pastor está coçando a cabeça porque quer tirar do trabalho X e não pode tirar ele, porque senão desvia. Não pode chegar nele e falar, irmão, tá bom, esse ano quem vai trabalhar nessa vaga, quem vai trabalhar nesse ministério vai ser fulano, vamos dar uma oportunidade para quem está chegando depois. Se você falar, não dá, porque eu já fui pastor de situação assim, que eu não podia mexer no irmão que era o maestro da orquestra, da banda, não é? Na banda. Porque se eu tirasse ele e colocasse outro, porque se o irmão é perigoso morrer. Só que não era criança, estou falando de um irmão que tinha 70 anos de idade e que era dono da banda praticamente. Então você fala assim, não, eu não posso tirar ele porque ele é o dono. Eu não posso mexer com ele porque maturidade. Criança faz o que gosta. Criança faz o que quer. Adulto faz o que precisa fazer. Pensem nisso. Um ótimo dia para vocês.